Olá, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série que vamos hoje falar por que a mulher é mulher. Parece meio óbvio, mas só para mostrar para vocês como que isso ocorre. Então aqui nós temos o óvulo, que é a célula germinativa feminina, né? Esse óvulo sempre ele é X e ele permanece nos ovários da mulher em uma forma imatura que a gente chama de folículos. Então, os folículos seriam como que os filhotes dos ovos que ficam guardados nos ovários para que eles sejam amadurecidos e eles sejam expulsos como óvulos. Então, a mulher já começa a ter um envelhecimento dos seus ovários dentro do útero da mãe. Então, quando a mulher está na 20ª semana intraútero, mais ou menos 4 meses e meio, os dois ovários têm, em média, de 6 a 7 milhões de folículos. A partir daí, esses folículos começam a morrer. A gente usa o termo médico de atresiar, entrar em atresia, que ao nascer eles já são de 2 a 3 milhões ao nascer. Continuam atresiando. E quando a mulher tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, são 400 mil folículos nos dois ovários. Quer dizer, vocês veem que de 6 a 7 milhões dentro do útero, na menarca, ou seja, aos 10, aos 12 anos, em média, são 400 mil folículos. A partir daí, serão recrutados, ou seja, serão chamados em torno de 1.000 para amadurecer e ovular. Então, eles começam a sair e eles vão se esgotando, de forma que, aos 38 anos, há uma média de 25 mil folículos que continuam amadurecendo até que na menopausa, a gente chama de menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, eles esgotam, eles acabam. Aí a gente chama de falência ovariana. Então, ao contrário do que a gente ouve por aí, a partir de 38 anos é difícil a mulher engravidar, porque ela tem menos folículos. Outra coisa é que esses folículos que estão nos ovários são folículos envelhecidos, ou seja, eu sempre brinco, são a soca ovariana. Então, eles têm possibilidades de ter mais defeito genético, dando problemas aos filhos. Então, o óvulo é sempre X. E o cromossomo X, ele é maior do que o Y, ele tem mais genes do que o Y, por isso a mulher tem maior possibilidade de passar doenças genéticas ao feto. O espermatozoide, ele pode ser X ou pode ser Y. Ele é composto de cabeça,
de corpo e de cauda, que ele vai nadar em busca do óvulo. Sabe, mais tarde a gente vai passar um filme interessantíssimo que vocês vão ver isso. Então, sendo o óvulo X, se um esperma X encontra com o óvulo X, vai dar XX, ou seja, mulher. Se um esperma Y encontrar com o óvulo X, vai dar X, que é sexo masculino. Então, o que determina o sexo é o espermatozoide, que é X ou é Y. Cada célula nossa tem 44 cromossomos somáticos, que a gente chama, e 2 cromossomos sexuais, que são Y ou X. Então, vai ser a união, sabe, deles, ou seja, vai ser o esperma X que vai encontrar com o óvulo, que é sempre X, dando sexo, sabe, feminino. E dentro do cromossoma existem os genes. Os genes são partes dos cromossomas que carregam, que transportam as características genéticas que nós herdamos dos nossos antepassados. Que, dando um exemplo para vocês, nós temos 2 cromossomos X. Então, a gente vê essas partes dele, que são os genes. Por exemplo, vocês têm essa parte em verde, que são os genes responsáveis pela cor dos nossos olhos. Vocês têm essa parte em azul, que são os genes responsáveis pela cor dos cabelos. Vocês têm essa parte amarela ou alaranjada, que são os genes responsáveis pelo nosso crescimento. Como temos as partes responsáveis pelas doenças, as doenças que nós herdamos. Aí, então, nós temos um cromossomo X com um cromossomo Y. Lembrando aquilo que eu disse, o X é sempre maior. Aqui nós temos um X com X, ou seja, o sexo feminino. Agora nós vamos mostrar para vocês um vídeo interessantíssimo sobre a fecundação, quer dizer, como que ocorre a fecundação. O ovário ovula, ou seja, o ovário solta um óvulo. Esse óvulo vai para a trompa. O esperma jogado na vagina sobe através do útero e pelas trompas para ter o fenômeno da fecundação. Aí nós temos um esperma penetrando dentro de um óvulo que vai fecundar e vai formar o ovo. O ovo é depois que existe o encontro do esperma com o óvulo, para depois ele implantar no útero. Essa caminhada do óvulo, da trompa até o útero, leva mais ou menos 72 horas. Então, aqui nós temos um esperma subindo, útero acima, em busca do óvulo. O esperma são introduzidos na vagina em torno de 100 milhões e eles vão nadando, subindo, em busca do óvulo. Nós temos o óvulo,
o esperma penetrando por essa área que a gente chama de zona pelúcida e indo de encontro ao óvulo. Encontrou esperma com óvulo, forma ovo, que começa a divisão celular. Esse ovo caminha pela trompa, vai implantar na parede do útero. Mais ou menos no 6º dia, ele já tem células, várias células, a gente chama de fase de blastocisto. Então, ele implanta no útero e começa a formação embrionária, ou seja, a formação do neném. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, esse filmezinho da fecundação, eu achei interessantíssimo. E até a próxima. E não se esqueçam de, gostando, indicar as pessoas para o nosso Instagram e o nosso YouTube. Obrigado.